Que está certo. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jane. O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, ele estabeleceu alguns critérios para que o Banco Central seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação, outro é cuidar do crescimento e cuidar do emprego. E ele, até agora, tem cuidado pouco, porque ele estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juro de forma exagerada. Não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja a 13,75, porque nós não temos inflação de demanda. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo, que precisava reduzir a demanda. E o Meirelles cansou de fazer isso. Então, eu acho que é um equívoco. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro, não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros, que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14%, 15%, 16% de juros. As pessoas vão quebrar. Então, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, à inflação. Para a inflação em 12 meses está menos que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Não existe explicação. Então, eu tenho dito o seguinte, o Senado tem responsabilidade, porque foi o Senado que indicou e elegeu, aceitou a indicação do ex-presidente, indicou o presidente do Banco Central. Quando era o presidente que indicava, o presidente tirava ou colocava. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso tirou uns 2 ou 3 presidentes do Banco Central. Outros presidentes tiravam. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? Então, essa é a questão. E não é o Lula, não é o presidente, é o povo brasileiro, são os sindicatos, os empresários da indústria, do comércio, do turismo, do varejo. Ninguém, inclusive os agricultores do Brasil inteiro, são contra essa taxa de juros. Então, esse cidadão vai ter que pensar e o Senado vai ter que saber como lida com ele. Mas, presidente, Meirelles mesmo, né, que foi ser o presidente do Banco Central, e o senhor elogia o trabalho dele, Meirelles diz que a atual política monetária está sendo conduzida da forma correta. O Meirelles diz o que quiser, ele é livre. Ele tem 70 anos de idade, ele pode dizer o que ele quiser, achar o que ele quiser. No tempo que ele era meu ministro, ele sabe qual era a discussão que a gente fazia. Ele sabe que cada vez que ele aumentava 0,5% na taxa de juros, eu baixava 0,5% na TJLP para que o BNDES tivesse dinheiro para investir no setor produtivo. Ele sabe disso. E ele sabe que no nosso governo, quando nós pegamos o governo em 2003, a taxa de juros estava 26%. Nós reduzimos a 10%, com a economia crescendo a 7,5% em 2010 e o varejo crescendo acima de 13%. Então é o seguinte, se num país como o Brasil, você tiver uma inflação de 4% e a economia estiver crescendo 4% a 5%, as pessoas podem guardar dinheiro embaixo do colchão. Eu vivi nesse país, Jane, Luiz Inácio Lula da Silva, vivi nesse país com inflação de 80% ao mês. Eu sei o que é receber o salário no final do mês e ter que correr para a porta de um atacadista para comprar tudo que é coisa não perecível para levar para casa. Comprava papel higiênico que passa um mês sem usar, mas comprava para poder, sabe, o dinheiro não perder valor. Então agora o Brasil precisa crescer. Para que o Brasil precisa crescer, precisa ter crédito. Crédito para o setor privado, crédito para os estados, crédito para o município. É isso que nós vamos voltar a fazer. O BNDES vai voltar a ser um banco de investimento, o BNB vai voltar a ser um banco de investimento, a Caixa Econômica vai voltar a ser um banco de investimento, o Banco do Brasil. O dinheiro tem que circular para a economia crescer. Você não pode dizer que é um país capitalista sem capital. O capital circulando na mão de meia dúzia de pessoas, o dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender. O dinheiro tem que circular. E para o dinheiro circular, o juro tem que ser baixo. As pessoas têm que poder
tomar dinheiro emprestado e assumir o compromisso de pagar. É isso que nós queremos no Brasil, nada mais do que isso. Se esse cidadão cumprir com as suas funções, tais quais foram aprovadas pelo Senado, ótimo. Eu pouco me preocupo que seja autônomo no Banco Central. O que eu quero é que ele funcione. E ao cuidar de política monetária, lembre-se que mais importante do que a política monetária são 213 milhões de brasileiros. Aliás, a gente tinha 215, o último dado do IBGE caiu para 203, eu não sei se está certo o IBGE, não sei se diminuiu. O dado concreto é que nós perdemos, sabe, no censo, 10 milhões de pessoas ou 12 milhões de pessoas. Mas, de qualquer forma, esse cidadão tem que pensar nisso. Esse país era o país mais respeitado do mundo, era o povo mais alegre, era o povo com mais esperança. Esse país caiu no entristecimento. Então é esse país que nós queremos levantar. E para levantar tem que ter dinheiro para investimento. E para ter dinheiro para investimento tem que ter juro barato. E para ter juro barato, o Banco Central precisa assumir aquilo que está na lei que aprovou a sua autonomia.